Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Boa noite, João Cardoso Tigri, presidente do PT de Eldorado e produtor agroecológico do nosso município. Boa noite, Cedenir de Oliveira, nosso presidente estadual do MST. Boa noite, Carlos Roberto Vieira da Cunha, nosso servidor da Ascaremater. Né? Sejam bem-vindos hoje à nossa live aí. Temos o tema de concentração de terra, conflitos agrários e produção agrária. Antes de nós iniciarmos a nossa live, eu gostaria de pedir para vocês um minuto de silêncio, que nós tivemos uma perda muito importante na sexta-feira, que foi do nosso ex-colega da Emater, Francisco Roberto Caporal, que foi um grande mentor da questão da agroecologia no nosso estado, no Brasil e na América Latina. Ele faleceu na sexta-feira em Recife. Então, vou pedir um minuto de silêncio para vocês, em homenagem ao nosso grande amigo, nosso grande ex-colega aí, Francisco Roberto Caporal, que foi nosso diretor técnico entre 2003 a 2006 na Emater. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa live, né? Então, hoje, concentração de terras, conflitos agrários e produção saudável. Então, eu vou abrir já o nosso presidente de Eldorado, Partido dos Trabalhadores, nosso produtor agroecológico, Francisco Moraes Cardoso, conhecido Tigre, no início aí, nessa questão da Tigre. Aqui cumprimentar o meu grande companheiro Cidenir, companheiro assentado, Fama Agrária em Viamão. Cumprimentar aqui o companheiro Beto, um camarada aí da assistência técnica da Emater. Cumprimentar também o nosso coordenador da setorial agrária do Partido dos Trabalhadores, que é o Paulo Silva, aí, nosso mediador hoje, que está sempre, já esteve muito à frente da Emater aí, né? Quero aqui cumprimentar todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu também, como o Cidenir, fui acampado pelo MST, fui assentado pelo MST, vereador dessa cidade, entre outras questões. Hoje eu tenho feira em Porto Alegre, sou produtor de produtos orgânicos, de arroz, hortifruti grangeiros. Faço feira em Porto Alegre já há muito tempo e sou um agroecologista, produtor de produtos, porque não adianta só produzir ou apenas produzir. A minha ideologia, a gente tem que produzir com qualidade, que traga um benefício para você, para a tua família, mas também para os consumidores, também para a população, traga mais saúde. Então, nessa introdução, quero deixar isso, depois a gente desenvolve o tema aí. Acho que o Paulo caiu, né, que é o nosso articulador, o mediador aqui, então eu vou seguir o baile para não parar. Vou me apresentar também, então meu nome é Carlos Roberto Vieira da Cunha, né, minha identidade secreta, mas todo mundo me conhece como Beto, da Emater. Eu sou extensionista rural, sou veterinário, trabalhava em Eldorado desde 2015, daí eu fui transferido para Porto Alegre, e agora, no final do ano passado, eu pedi para voltar, estou trabalhando de novo no escritório municipal de Eldorado do Sul da Emater. Paulo, eu já estou me apresentando aqui, como tu sumiu, eu estou tocando o barco aqui. Então, eu estou trabalhando desde o final do ano passado, claro que agora com alguma restrição devido à pandemia, né?
então a gente fica com a nossa mobilidade um pouco restrita, diminuindo visitas, fazendo só os contatos que a gente mais emergenciais, né? Mas nós estamos de novo trabalhando então em Eldorado, sempre, né? Obviamente, em Eldorado não tem como não trabalhar com a reforma agrária, né? São vários assentamentos, né? Do lado de Porto Alegre, o que é uma grande vantagem que nós vamos comentar depois mais tarde, né? E dizer que eu estou à disposição então de novo aqui, é um privilégio falar com os companheiros aqui de Eldorado, principalmente, né, assentados, que é o 90% do nosso trabalho enquanto assistência técnica e extensão rural no município de Eldorado, e dizer então que daqui a pouco a gente vai voltar ao assunto, agora só uma apresentação rápida. Como o Paulo sumiu de novo, eu já vou passar para o Sedenir direto ali, porque ficamos sem o mediador aí. Vai lá, Sedenir. Obrigado, Paulo. Obrigado, Beto. Minha saudação, companheiro Tigrinho. E todos nós estamos nos adaptando ainda às redes sociais, né? Mas uma ferramenta importante de diálogo, de comunicação com os trabalhadores. E com isso quero saudar cada um e cada uma que vai nos acompanhar. E uma saudação especial aí à comunidade de Eldorado Sul, em especial aos assentados e assentadas, né? Na qual nós estamos um número importante de famílias que participam do MST, mas também participam ativamente da economia, da produção orgânica do nosso município, desse município. Nós temos em Eldorado a sede da nossa cooperativa regional. Eu sou assentado aqui em Viamão, mas, de certa maneira, o processo organizativo dos assentamentos somos da mesma regional, e pelo processo de intercooperação, que é um dos pilares da agroecologia, é a cooperação agrícola, nós acabamos tendo relações com os assentados daí, e, evidentemente, pelo processo de luta e organização social na qual nós participamos, acabamos nos conhecendo e tendo um processo longo de lutas pela terra, pela reforma agrária, mas também pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e com isso está posto o termo dos alimentos como um bem da natureza e um dever do Estado ajudar a organizar, e os agricultores com essa missão de produzir alimentos para a sociedade. Então, é nesse contexto que a reforma agrária, nesse momento atual, se coloca. Ela se coloca mais do que um elemento de ruptura com o latifúndio, muito mais num processo de democratização da terra, mas ela também se coloca como instrumento de desenvolvimento e um instrumento de geração de renda e acabar com a fome, que novamente, infelizmente, está voltando nos lares do povo brasileiro, infelizmente. Então é com isso que nós estamos aqui, agradecemos o convite e vamos aí nesse período dialogar sobre os desafios que temos pela implantação da reforma agrária em nosso país. O companheiro Paulo sumiu de novo, Beto. E aí? Assume o comando aí, Tio. Uma introdução. Oi? Assume o comando. Sim. Beto, vamos fazer, quem sabe o Sedenir dá esse contexto maior aí, já que é uma liderança estadual aí, com contexto nacional. Dá uma introdução boa aí, depois a gente entra também nos temas aí, pode ser, até que o Paulo volta aí. Vamos fazendo esse ping-pong aí. O mediador sumiu, né? Apertem cintos, o piloto sumiu. Vai lá, Sedenir, faz essa contextualização para nós, depois a gente traz para o âmbito municipal. Né? Vamos lá. Eu acho que é importante esse mês de abril, nós estamos celebrando em todo o país 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Esse é um marco e uma mácula importante no conflito agrário desse país. A história do país ficou marcada a partir desse conflito,
Foi um período de muita intensa luta pela reforma agrária no Brasil inteiro. Foi nesse período, né, que nós ingressamos no movimento, porque era um período onde a agricultura estava em decadência, existia muito desemprego, e por certo, havia um processo amplo de luta pela reforma agrária. Então, nesse período, o MST se consolida como um movimento social, um movimento forte, organizado na luta pela terra. E a partir desses conflitos ocorre esse massacre, e a cada ano nós demarcamos, não só cobrando justiça por esse massacre, mas reafirmando o papel da reforma agrária. Esse ano, evidente que, em função dessa grave crise que nós estamos vivendo, que é o Covid, nos impossibilitou de nós estarmos nas ruas, reivindicando, colocando a nossa pauta de que é um instrumento na qual nós se consolidamos, a nossa organização, como um movimento de luta e de resistência. Infelizmente, esse ano estamos impossibilitados de ir às ruas pela gravidade que é esse problema. Mas mais do que isso, a demarcar esse tema, essa situação grave do nosso país, é importante demarcar em que patamar, em que momento nós estamos nos colocando a reforma agrária. Até porque ela, nesse último período, ela incorpora novos elementos, na qual, na gênese do MST, nós tínhamos uma perspectiva de que a terra era o elemento principal, né? Então, portanto, até que as nossas consignas, nossos lemas, era a terra para quem nela trabalha. Havia um processo na qual, se nós conquistasse a terra, os nossos problemas estavam resolvidos. Essa era a grande batalha na qual nós permanecia, e nesse país onde há uma gravíssima falta de distribuição de terra, uma concentração de terra importante, e, por outro lado, milhões sem terra. Então, esse era o conflito principal. Na medida em que nós vamos conquistando os assentamentos e vamos incorporando novos elementos de compreensão política, nós começamos a olhar que esse tema da terra é o tema fundante. É evidente que nós precisamos alterar a estrutura fundiária desse país. Mas, por outro lado, nós precisamos construir um movimento, construir um processo de organização da produção, que ela seja um processo contra-hegemônico do que está hoje aí. Essa agricultura hoje organizada pelo capital, ela tem, além de concentrar a terra, além de envenenar nossa terra, além de envenenar nossos rios, além de produzir produtos totalmente envenenados, ela atende unicamente à produção de algumas commodities para exportação. E nós temos dito de que a reforma agrária tem que ser um elemento para produção de alimentos. Essa é a base dessa reforma agrária, né? Não basta nós somente dividir o latifúndio, nós precisamos incorporar como elemento principal dessa distribuição a produção de alimentos. O segundo elemento dessa compreensão é o tema da agroecologia. Nós precisamos ter um modelo de desenvolvimento na qual respeite o meio ambiente, né? E, mais do que isso, que produza alimentos na qual as pessoas que irão consumir um alimento que irá lhe trará benefícios, e não, muitas vezes, a partir do alimento, muitas vezes tá levando à contaminação de milhares de pessoas. Então, é nesse contexto da reforma agrária, nesse momento, que nós estamos em luta. Infelizmente, nós estamos sob uma hegemonia de um governo fascista, onde não tem o mínimo de interesse pelas pautas agrárias, seja ela do campo da reforma agrária, mas também do campo indígena, dos quilombolas, dos pequenos agricultores, todas aquelas políticas que foram construídas por todos nós, inclusive aqui com os servidores da Emater, sabe o que é o tema do PAA, o tema da merenda escolar,
que foram políticas importantes, estruturantes, que ajudam na organização da produção das famílias, na comercialização, na geração de renda, e que hoje ela acaba, todas essas políticas estão se acabando. E por isso que, mais do que nunca, é um momento de o nosso conflito é de permanecer na terra, a nossa resistência é continuar produzindo alimento saudável, mas também não podemos nos esconder de que é necessário, mais do que nunca, um enfrentamento a esse governo, porque não teremos uma agricultura produtiva, uma agricultura ecológica, na medida em que nós temos um governo que está aliado ao capital, aliado aos grandes fazendeiros desse país. Por isso que a luta fora Bolsonaro era uma luta também que deve estar na pauta, não só dos partidos, não só dos militantes políticos, mas também das organizações sociais e daqueles que lutam por um país melhor. Por isso que esse tema da questão agrária ele está vinculado, obviamente, a um desenvolvimento, tem que estar vinculado a uma questão que não se pode somente discutir com o sem terra, e nem com os pequenos agricultores. Essa tem que ser uma pauta da sociedade. A sociedade vai ter que se posicionar nesse próximo período histórico. Se eles querem continuar comendo veneno, se eles querem continuar que os nossos rios, que as nossas águas, que a nossa floresta seja destruída, que continue o agronegócio, que continue o capital dominando o nosso território. Ou a sociedade quer uma política de produção, de respeito aos seres humanos, de respeito ao meio ambiente e da produção de alimentos saudáveis. É nesse contexto que a reforma agrária se recoloca nesse próximo período histórico. E tendo presente que os próximos conflitos que virão também serão não somente pelo domínio da terra para a produção agrícola, mas também são conflitos por minerais, pelas águas, por outros temas que estão na hora do dia, e certamente isso aí não é que está longe de nós, né? Certamente o tema da mineração é um tema que recoloca como um elemento importante do conflito agrário em nosso país, que é um tema central de soberania. Paulo, voltou, Paulo? Tigre, se eu puder, eu estou com um problema de áudio muito, muito ruim, eu tenho saído várias vezes, eu não sei o que está dando na minha internet aqui. Está funcionando até há pouco, agora nós iniciamos a live, ela deu problema. Então vai tocando, eu acho que a palavra é tua, de novo, né, Tigre? Depois do Beto e depois do Sedenir. Eu acho que esse é o caminho, tá? Mas qualquer zebra aí, tu vai tocando para mim, faz favor, tá bom? Beleza, beleza. É muito importante isso que o Sedenir coloca, e tendo em vista de que a reforma agrária no Brasil, a concentração de terra no Brasil, é duas coisas que se chocam muito. Pela grande concentração de terra de latifúndio desde os tempos das Cismarias, né? E que essa questão da reforma agrária, da luta do movimento sem terra, ela vem de uma necessidade de adquirir a terra e fazer produzir, para se desenvolver. E hoje nós batemos de novo numa grande questão que é produzir para fornecer para o povo brasileiro, consumidor, mas produzir um produto de qualidade, um produto agrícola, um produto que não ofereça risco para a saúde da população, tanto quando vai se alimentar e quanto também quando vai produzir esse alimento sem a grande quantidade de agrotóxicos. Então, esse é um dos lemas do movimento e para nós é muito importante vários programas que já aconteceram nesse país que vêm de encontro na questão do PA e tantos outros aí. Nós aqui em Eldorado do Sul temos 320 famílias assentadas e que a grande maioria produz e direto para os consumidores, porque fica perto de Porto Alegre, da região metropolitana. Isso é muito importante. E tem várias produções aí, como hortícolas de granjeiros, como a questão do arroz, enfim, a questão do gado de leite, o gado de corte, agroindústrias, enfim. Os assentamentos se desenvolveram de uma certa maneira na região de Porto Alegre e em outras regiões também, que trazem um desenvolvimento econômico e social. E uma ligação muito forte com a sociedade, e principalmente com a população urbana, por essa ligação que tem de a proximidade com o grande centro urbano, né?
Então, eu, como presidente do Partido dos Trabalhadores, estou fomentando, juntamente com o Paulo e aí com o Beto também, entre outros, a trazer esse tema para fazer um plano de desenvolvimento para Eldorado do Sul dentro disso, né? Que a gente consiga cada vez mais trabalhar a fomentação dos assentamentos para produzir ainda mais com qualidade e ter essa ligação mais com a prefeitura, com governos, enfim, para que se faça políticas que venham de encontro à necessidade dos assentamentos, mas que isso traga um benefício para a cidade. E que Eldorado do Sul, os assentamentos já traz isso através da compra da merenda escolar. Todos os alunos da rede pública consomem o produto dos assentados na merenda escolar. Entre outras políticas que os assentamentos, a COTAP e o movimento desenvolveu também, e Eldorado do Sul faz também, que faz também nas regiões, também nos momentos difíceis da pandemia, que é a distribuição de cestas básicas ou de alimentos produzidos nos assentamentos da agrária para as famílias que têm dificuldade nesse momento e outros momentos também. Então, esse é uma questão mais solidária dos assentamentos e do movimento para quem mais precisa, no momento que mais precisa. Então, dentro dessa política aí, eu sou um dos produtores de produto orgânico, faço feira em Porto Alegre, e também algumas entregas, e esse é um pouco do patamar que a gente deseja, daqui para frente, batalhar um pouco mais. Não basta se ter só a terra. A conquista da terra é uma conquista árdua, né? Mas também se manter na terra, produzir para a questão econômica e também para a questão social. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem muito. Além disso, zelar pelo meio ambiente, de não poluir a água, o ar, enfim, e lutar também para que isso não aconteça numa amplitude maior aí, como a questão das mineradoras e outras. Beleza? Segue o baile aí com vocês, tá mesmo não? Segue a live, beleza? Porque não sei que eu tô tendo. Tá, beleza. Temos aqui a Regiane Fortes, a nossa vereadora, a vereadora aí que assumiu esses dias aí temporariamente, o vereador Juliano, temos aí a companheira Maria, entre outros companheiros que estão participando e mandando mensagem aí. Então, vamos dando continuidade, a Claudete Oliveira, vem aí, funcionária aí da pública aí, professora municipal e professora estadual, também está aí conosco. Muito importante a todos, já agradecendo aí a participação de todos e todas aí, pode mandar dúvidas, questionamento, depois a gente pode responder aí. Esse vídeo vai ficar no ar aí, através das redes sociais, e aí depois a gente pode responder e trocar ideias aí também, aceitar também aí dúvidas, perguntas, desafios, enfim. Beto, nosso assistencionista da Emater aí, pode dar uma... Contigo, Beto. Beleza. Então tá. Dizer que eu sou um admirador, né, dessa luta pela terra, né? Não sou um produtor rural, não sou assentado, mas, né, como assistência técnica e extensão rural, eu convivo com os produtores, com os assentados, e eu sou um admirador por trazer a função social da terra, né? Resgatar a função social da terra, tão importante, que está presente na Constituição, mas que, na prática, a gente vê que existe uma contradição muito grande, principalmente nesses últimos anos que nós estamos vivendo, com, né, a tendência do que a realidade nos mostra e o que deveria ser, o que está escrito na Carta Magna que nos rege. Eu queria só, antes de continuar a falar, eu queria lembrar, o Paulo já fez a referência ao Caporal, né, que faleceu ontem, foi um companheiro nosso, só lembrar que o Caporal, na região de Santa Maria, de onde ele tem origem, ele trabalhou muito com os assentamentos também, em Santa Maria, então, além dele ser uma referência em agroecologia para o Rio Grande do Sul, depois para o Brasil todo e até para a América Latina, né, ele teve, então, essa proximidade também com a reforma agrária na região de Santa Maria. Depois ele foi nosso diretor técnico do governo do Olívio, depois ele foi coordenador lá, foi dirigente do MDA no governo Lula, né? E por fim ele estava agora na Universidade Federal lá de Pernambuco, onde infelizmente ele nos deixou, e ele é uma referência tanto para a extensão rural quanto para a agroecologia, né? Muito uma figura, um ícone, né, da agroecologia para toda a América Latina. Então, deixar registrado aqui. E uma outra coisa também, né, o pessoal
fala que a gente tem aqui também, fala bastante do MST, porque é a grande maioria, mas lembrando também, eu vi que tem comentário da Inês ali, né, que é do MTD, então, outro movimento também que está representado em Eldorado do Sul também. Lembrar aí, dar um oi também para o pessoal do MTD. Né? A Maria fala aqui da titulação, esse é um ponto que eu ia deixar por último, Maria. Vou falar alguma coisinha antes e daí depois a gente vem para esse ponto polêmico que eu vou tocar no assunto, mas os nossos companheiros aqui têm muito mais, né, propriedade para falar disso. Eu anotei aqui alguma coisa para não esquecer, né? Os colegas aqui, os companheiros já alertaram da importância dos programas federais, né, que a gente estão sendo enfraquecidos, estão sendo esvaziados, tanto de importância quanto de recursos, né? Os programas federais de PENAI, de PAA, o próprio PRONAF vem perdendo o recurso, né? Isso já é uma prática constante de dizer no orçamento que vai botar tanto, mas chega na metade do período, tu vai no banco e já não tem mais dinheiro. Então, são esses programas federais que já são clássicos históricos, né? E que são muito importantes, socialmente falando, são muito importantes, que beneficiam a agricultura familiar e, consequentemente, né, a reforma agrária, eles estão sendo esvaziados, enfraquecidos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, aproveitar enquanto tem e defendê-los, porque, com certeza, eles são a marca, né, que surgiu nos governos de esquerda e que a gente tem que lutar para eles se fazerem presentes, porque são muito importantes, tanto pela questão de segurança alimentar, quanto pela questão social, né? E a questão social dos dois lados, de garantir comercialização pela agricultura familiar e beneficiar a população carente, tanto das entidades assistenciais quanto das escolas públicas, né? Então, são programas muito importantes e a gente vê que eles estão perdendo espaço nesse governo, né? Esse governo monstruoso que está aí. Uma outra coisa que eu acho importante, que eu anotei aqui, essa proximidade, essa afinidade que tem da reforma agrária, do movimento com a agroecologia, né? Os companheiros já citaram, e eu acho muito importante frisar. Hoje a gente tem aí nos nossos assentamentos aqui a maior produção da América Latina de arroz orgânico, tem várias produções vegetais, né? Está muito bem representado, mas eu chamo a atenção, eu sou veterinário, né? Então eu chamo a atenção pela carência de produção animal orgânica, né? Tanto no município quanto nos assentamentos à volta, a gente vê muito pouco isso. A gente sabe que a produção orgânica vegetal está se organizando, tem muito que evoluir, muito a crescer, mas a produção orgânica animal está se arrastando. Eu faço parte da Comissão de Pecuária Orgânica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, também sou representante da Materna na CEPORG, né, do Ministério da Agricultura, junto com a companheira Cecília, que é de Eldorado também, e a gente sabe do esforço que se faz para fomentar essa questão da produção animal orgânica e da dificuldade que é, de fato, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, na questão do leite orgânico, por exemplo, nós só temos 3 propriedades certificadas orgânicas no estado todo do Rio Grande do Sul. Né? Embora vocês vejam a contradição, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina só tem 3 propriedades certificadas orgânicas de leite. Então vocês veem como a coisa está se arrastando. A questão de mel e de ovos está um pouquinho mais avançada, mas também pode avançar muito mais. E de carne é uma vergonha, né? De carne nem se fala. Então a produção animal orgânica ela tem muito espaço para crescer. A gente está à disposição para tentar fomentar isso através da assistência técnica, extensão rural da Emater ali. Eu tenho especialização em homeopatia, faz pouco tempo, né, que eu concluí o curso. Eu tenho a humildade de falar que eu preciso aprender muito ainda e praticar muito, mas eu estou à disposição para respaldar, então, essas criações e introdução de práticas, então, alternativas, né, nesses rebanhos, visando, então, a produção animal orgânica. Lembrando também a questão da mega mineração em Eldorado e arredores, né, que isso acabaria com a possibilidade de produção orgânica ali, então, já foi lembrado pelos companheiros, a gente tem que frisar, isso é uma luta que a gente tem que abraçar, né? Isso é um problema sério para toda a população, mas eu acredito que muito mais para os assentamentos
da reforma agrária, principalmente quem trabalha com a produção agroecológica e produção orgânica. E não é só Eldorado, obviamente, né? Pega Charqueadas, pega São Jerônimo, pega Nova Santa Rita, pega toda essa região toda, e nem se fala de resto de abastecimento de água e outras coisas. E é uma grande ilusão que estão vendendo para a parte da população de que vai gerar bastante emprego. Nunca vai gerar mais emprego do que a agricultura familiar gera nessa região. Então, é uma bandeira que a gente tem que abraçar. Eu consegui que o sindicato ao qual pertence, o CEMAP, faça parte, o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária também seja signatário do movimento contra a mega mineração. Eu acho importante a gente se articular, porque deu uma pausa, esse problema deu uma pausa, devido à questão indígena, né? Foi, então, feito um embargo, não sei qual é o nome técnico que se diz, mas provavelmente isso vai voltar rapidinho, vai voltar à tona, e eu acho que a gente tem que se organizar. Por último, então, né, aquela provocação da Maria ali no chat, da questão da titulação. Eu acho que os companheiros têm muito mais propriedade que eu para falar, mas eu vejo a titulação com bastante receio, porque o que eu vejo, na verdade, é o governo federal querendo lavar as mãos com todas as obrigações sociais que tem, né, as obrigações de logística, de infraestrutura que teria com os assentamentos, que no momento que sair a titulação, simplesmente se lava a mão, né, e não tem mais nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade sobre essas comunidades, que, na verdade, o processo de reforma agrária, ele tem, né, as obrigações dos produtores, dos assentados, mas também tem a obrigação do Estado, que ela não se fez totalmente. E no momento que se der a titulação, é um medo que eu tenho, né, e que a coisa simplesmente sirva para uma desculpa, né, para o governo terminar de abandonar os assentamentos. Então, essa é uma discussão que eu acho que, né, já que a Maria provocou ali, eu já passo a bola para os companheiros que são assentados e que têm muito mais propriedade que eu para falar desse assunto. Obrigado por enquanto. Paulo, Cedenir de Oliveira. Paulo, acho que está com problema aí. Sabe o Cedenir de Oliveira aí? Pode continuar na. Muito bem, Tigre. Uma saudação à companheira Maria, nossa educadora dos assentamentos. O tema da educação é um tema importante que nós, o movimento, desde a sua construção, viemos organizando, defendendo como um elemento importante na formação humana, mas também na elevação do nível cultural do nosso povo. Nós não faremos nenhuma transformação social com uma sociedade cheia de ignorantes. Então, esse é o nosso esforço, que a agroecologia, de que a reforma agrária precisa de sujeitos comprometidos e sem dúvida nenhuma, a educação ela é um elemento importante na formação humana do nosso povo e certamente tem um trabalho muito importante que tem sido feito no nosso país, no nosso movimento, ainda mais nesse ano que nós celebramos o centenário do Paulo Freire. Temos todo um debate de reflexão a importância da educação para a libertação dos oprimidos, né? Esse tema que a Maria coloca sobre a titulação, me parece que nós temos que olhar por dois caminhos. O primeiro é um tema de princípio, né? Nós temos como princípio de que a terra não deve ser uma mercadoria. Portanto, o MST é radicalmente contra o processo de mercantilização da terra. Isso vale para o fazendeiro, mas isso vale também para nós que somos assentados. Então, portanto, nós somos contra a venda dos lotes, transformar as áreas de assentamento num processo de mercantilização. O título da terra ele é um estímulo a isso. Não quer dizer que quem irá pegar o título necessariamente irá pegar ele para a comercialização. Mas ele é um estímulo a esse aspecto. O segundo aspecto que está colocado é justamente isso que o Beto colocou, é a tentativa do governo se livrar dos assentamentos, das responsabilidades que tem. Então, na medida em que você transfere o título para as famílias, você transfere todas as responsabilidades. Inclusive, estão querendo fazer
uma transferência de responsabilidade, inclusive para os municípios, né? Querem que os municípios sejam os agentes que regulam, que organizam toda essa organização fundiária e assim por diante. Inclusive, a gente, a medida, do ponto de vista constitucional, está equivocado. Quem tem o órgão responsável é o INCRA. Mas como o governo não tem nenhuma política, não tem estrutura, não tem nada, eles acabam muito mais fazendo um movimento de titulação que realmente é titulação, né? Então, vai ter poucas pessoas que vão chegar ao título, né? E nós, como movimento, defendendo um título que é o título de concessão real de uso, que também as famílias podem receber esse título, ele garante um processo de sucessão familiar, mas você não precisa arcar economicamente com essa terra, e também você fica impossibilitado de vender. Então, essa é um pouco a defesa com que nós estamos fazendo no tema da titulação. Nós achamos que trazer esse debate para o centro da discussão é justamente para criar uma contradição no seio do movimento e das famílias. Para nós, esse não é o tema central. Por mais que nós colocamos as nossas observações do ponto de vista do princípio, nós colocamos que o governo não tem estrutura e nem vai titular todo mundo, então é uma mentira com o que está sendo pregado, e aqueles poucos que irão se titular, nós defendemos que façam um mecanismo que é a titulação de concessão real de uso. O que nós temos defendido é que nós temos que organizar nossas famílias que permaneçam nos assentamentos, que permaneçam organizados, que permaneçam produzindo, que é assim a forma de nós nos resistirmos enquanto sujeito, enquanto camponeses, e que nós possamos manter como organizadores, até porque nós sabemos que também do ponto de vista econômico, a reforma agrária e os assentamentos são alternativos. E mais do que nunca, nessa crise econômica que nós estamos vendo, a pandemia que está aí, nós estamos vendo ainda aquelas pessoas, aquelas famílias que moram nos assentamentos têm um lar para morar, têm condições de se alimentar dignamente, e com certeza terão a condição de renda e viver com dignidade. Então, por mais difícil que está a vida no campo, por mais difícil que é produzir sem política pública, ainda nos nossos assentamentos, as condições de vida é uma condição ainda melhor do que muitos e milhões de brasileiros que hoje acabam, infelizmente, passando fome. Nas nossas áreas não tem ninguém passando fome, todas as crianças estão estudando e minimamente temos condições organizadamente de produzir e ter uma renda que garante as condições básicas da nossa população. E, sem dúvida nenhuma, nós temos exemplo de companheiros aqui na Grande Porto Alegre, pela proximidade, pelos processos de comercialização, consegue ter uma renda significativa, e talvez é o sonho de muita classe média que vive nesses grandes centros, está morando hoje numa área que é de assentamento, com o meio ambiente respeitado, com a moradia digna, com alimentação saudável, né? Então, é nessa perspectiva que nós achamos que nós temos que dar esse embate. Nós não podemos abrir mão das nossas convicções políticas, não abrir mão das nossas ideias, porque, como diria Florestan Fernandes, nesses períodos difíceis, nós não podemos nos deixar ser cooptados, nós não podemos nos deixar ser aniquilados e continuar lutando. Essa é a sina do povo sem terra. Beleza? Paulo, você está aí, quer dar uma palavrinha, Paulo? Tigre, eu tô com problema de conexão, Tigre, então eu tô com problema de ouvir vocês no áudio, infelizmente, cara, não sei o que está acontecendo aqui na praia, está começando o temporal, que eu acho que deve ser por isso, né? Tu vai coordenando e vai passando as palavras, beleza, são 8h15, eu acho que considerações finais, né, de vocês aí, Tigre, e peço desculpa para todo mundo aí, porque eu não estou conseguindo realmente ouvir, tá muito problema para mim aqui, tá bom, Tigre? Vai tocando aí, mas eu vou tentar ficar no áudio aqui.
Ei, Tigre. Sobre a titulação, só um pouquinho. Oi? Ei, Tigre. Eu acho que só dialogando aí sobre esse tema aí, eu acabei me esquecendo. Eu sei que tem uma experiência que os companheiros estão tentando consolidar ali no assentamento Lanceiros Negros. Eles estão com uma experiência aí numa tentativa de produção de leite orgânico. Acho que ali é um grupo de companheiros que estão nesse esforço, né? E talvez, Beto, pode ser um bom local aí para vocês se combinarem. Eu sei que o pessoal lá tem essa experiência e essa tentativa de produzir leite orgânico. Estamos cientes. O potencial deles é grande. Tomara que dê certo. Tá bom? Gostaria de continuar aí com essa questão aí que até foi puxada. Eu acho que não é o centro do debate, mas que ele acaba sendo muito importante, e como eu visito muitos assentamentos e faço parte dos assentamentos, esse está sendo um dos principais assuntos hoje, que é a titulação. Veja bem, nós temos assentamentos, e não só assentamentos, o meio rural brasileiro, e vamos para Eldorado do Sul, na grande maioria deles chegou a energia elétrica a partir do Luz para Todos. E aí o Paulo, o Beto acompanharam, né? Então, a partir do Luz para Todos chegou a energia. E tem lugares ainda que é muito carente a energia elétrica. Estradas, infraestrutura, ainda não é feita pelos governos, que isso está na Constituição, que deve ser feito. Ter o acesso às famílias, para que consiga ter um ônibus para puxar os alunos, que consiga ter o meio de transporte para puxar a produção e tal. Isso ainda não tem. É muito caótico ainda. E que não é função totalmente do município, né? Das estradas municipais do município, mas as estradas internas é dos assentamentos. É função do governo federal. Nós temos visto que o governo quer lavar as mãos com isso, né? O governo federal. Agora, então, não dá para negar que os assentados, há mais de 20 anos, já precisam, sim, essa questão de um documento que os garanta de posse. E isso é um debate que tem que ser feito, mas que tem que ter isso que o Sidenir falou. Tu não precisa ter um estímulo para a venda depois, que é isso que o governo quer, lavar as mãos, nesse momento, dos assentamentos da reforma agrária. Veja bem, os recursos de Pronaf, entre tantos outros recursos, foi uma grande luta para conquistar os assentamentos, a agricultura familiar, através dos movimentos. A grande fazenda, o grande latifúndio, o grande produtor sempre teve dinheiro, não só de Pronaf, mas de outros, como Pronamp, BNDES, de grandes investimentos nas propriedades. A agricultura familiar e os pequenos nunca tiveram. Tiveram um pouco nos últimos governos, e que isso está correndo risco de terminar. Uma das questões que nós estamos trabalhando, e vamos trabalhar com uma proposta para o Partido dos Trabalhadores para os próximos períodos, é de que há 10 anos atrás ainda não se via a questão eólica e também a questão das placas solares, né? Nós devemos, nos próximos governos, desenvolver em massa um programa de energia solar sustentável, não só nos assentamentos de reforma agrária, mas também na agricultura familiar e também no meio urbano, de que o governo incentive que as pessoas próprias possam dominar a técnica e para democratizar essa questão do acesso à energia alternativa. Hoje está muito caro ainda essa questão das placas solares, tem gente ganhando muito dinheiro em cima disso, e que é uma questão muito simples, né? O Rio Grande do Sul, aqui, principalmente Eldorado do Sul, ou o Brasil, oferece em abundância, nós temos muito bom. Então, com pouca coisa e pouco investimento, se tiver um programa, você se liberta das falta de energia e também de uma taxa de uma energia cada vez mais cara e mais ameaçada em privatizar. Então, tu tem uma energia boa, sustentável, e que nós devemos brilhar por isso, né? Para ter uma energia, eu chamo de energia sustentável porque tu não depende de ninguém. E que é uma técnica, através de cursos técnicos, os governos podem oferecer para que o assentado, para que o meio rural, para que o meio urbano possa dominar isso, né? Porque é simples. E você ter fábricas das placas solares e até mesmo do catavento, fábricas nacionais incentivadas pelos governos, e a instalação por técnicos locais, e que todos consigam
ter isso. Então, essa é uma das questões que nós devemos batalhar, entre outras, na questão da produção de infraestrutura voltada para a agricultura familiar e assentamentos, de pequenos tratores, de pequenas coletadeiras, enfim, de armazenamento, enfim, na propriedade. E isso ainda está um pouco distante das famílias. Tem muita produção que é perdida no meio rural, que é pouca quantidade, que pode ser transformada. Aí está o Paulo, tá também o Beto, que sabe, se tiver uma informação, se tiver curso de formação, a família pode produzir muita coisa para agregar valor, né? E nós viemos de uma geração que sabia só também produzir e vender no mercado. O movimento vem trabalhando isso há muito tempo e outros movimentos também. A pena que, ultimamente, aí, os governos não têm essa iniciativa, não têm tido de fazer mais formação e capacitação técnica para que seja aproveitado tudo que se produz na propriedade e consiga, além disso, se sustentar, ter um produto que agregue valor e consiga também levar para o mercado consumidor todos esses produtos. E existe muito disso. Então, eu acho que a gente tem que caminhar para esse rumo, né, de cada vez mais trazer a tecnologia e que você consiga ter o domínio dela, então, para as famílias assentadas, para a agricultura familiar, e não só para isso. Nós estivemos trabalhando em Eldorado do Sul, e eu acho que o Beto pode continuar isso, e a gente vai continuar isso, de cursos técnicos que a Emater consiga fazer, entre outros, de panificação urbana, de horta urbana, enfim. Nós estamos trabalhando muito nisso porque traz uma certa sustentabilidade, não só para a alimentação, mas também para vender, trocar isso com agregação de valor. Vamos aí, então, para os momentos finais. O Sedenir podia fazer os seus momentos finais agora, e depois o Beto, e aí acabo encerrando depois, já que o nosso grande camarada Paulo Silva está sofrendo os ventos do litoral e não deixa ele falar. Sedenir de Oliveira. Eu quero... Beleza, Tigre? Quero agradecer o convite e estar aqui com vocês nessa reflexão. Vai passando a palavra, porque agora é o Beto e Sedenir para encerrar, né? Eu acho que é isso. O Paulo está falando, né? Paulo, tá bem. Vai falar, ele está falando. Tá bom, então eu estava me despedindo e agradecendo aí o convite para estarmos aqui e nos colocar à disposição para outras reflexões, para outros debates, e só fazer um chamamento a toda a nossa militância, a todos que estão nos assistindo, da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nós temos que conversar com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos assentados, da gravidade que é essa doença, e, portanto, nós não podemos perder mais gente. Para isso, nós precisamos nos cuidar, para que nós possamos logo aí nos vacinar, ter uma condição mínima para voltar a nos aglomerar, e a hora que voltar a aglomeração, certamente retomar um grande movimento de massa para novamente recolocar o nosso país no caminho certo. Infelizmente, nós estamos indo por uma tragédia humanitária, uma tragédia econômica, e, sem dúvida nenhuma, a população brasileira, nos próximos anos, pagará muito caro, se já não está pagando com sua vida, mas também muitos que já estão nos seus lares não tendo o que se alimentar. Nós estamos fazendo todo um esforço de solidariedade, levando a comida, alcançando aqueles que não têm, mas nós sabemos que ainda, por mais grandioso que é o nosso esforço, ele é infinitivamente insignificante pela quantidade e pelo volume de pessoas que hoje estão nessas condições. Por isso, agradecer a todos vocês, mas conclamar toda a nossa militância do partido, dos movimentos sociais, para a gravidade desse momento, nos cuidar e nos preparar para um novo momento de organização e de luta social para todos nós. Um grande abraço a todos vocês e uma saudação especial aí à militância de Eldorado do Sul. Buenas, então acho que faço o meu fechamento, né, da minha parte, claro. Agradecer o convite,
dizer que eu estou à disposição no escritório municipal da Emater, né? Qualquer demanda, né, que tiverem, né, aproveitando o que o Tigrinho colocou. Agora não é o momento, como falou o Sedenir, né, de aglomeração, mas a gente está à disposição sempre para dar essa assistência. As capacitações a gente ainda não retomou, por motivos óbvios, né? Se tiver demanda e possibilidade dos nossos assistidos, né, do pessoal, a gente pode fazer alguma coisa como nós estamos fazendo agora, né, por meio virtual, mas a gente sabe que tem um alcance muito baixo, né, nas diferentes realidades que nós temos, então não se faz efetivo para todo o nosso povo, né, mas a gente está à disposição. Mas assim que passar a pandemia, nós estamos aptos a fazer cursos locais conforme demanda, né? A gente sempre trabalha com a demanda, né? A gente não tem que inventar nada, né? De vir de cima para baixo, né? A organização do pessoal que diz no que se precisa capacitação. Lembrando que a gente tem também o centro de treinamento, né? Eu sou instrutor do centro de treinamento de Montenegro, no curso de piscicultura e no curso de inseminação artificial de bovinos, né? Então a gente tem essas duas formas de fazer capacitação do pessoal no próprio município, conforme demanda, e os cursos que já estão organizados no centro de treinamento, né, com instrutores, né, de vários escritórios municipais diferentes, com a infraestrutura do centro de treinamento da Emater. Então, é uma questão só de demandar. A nossa equipe de Eldorado ali, somos em 4 na Emater. Isso é histórico. Quando eu vim para a Emater, éramos só 2, né? Hoje nós somos em 4. Nunca foi tão grande a equipe da Emater, né? Vocês, acho que quem é de Emater, de Eldorado, ele conhece, né? A Andressa, o Marcos, a Kátia e eu, né? Então a gente tem, desde a chegada da Kátia também, a área social, que a gente nunca tinha tido em Eldorado, né? Sempre trabalhávamos antigamente, eu e o Dirney, o José Clera antes de mim, o José Clera que era técnico agrícola, o Dirney que era agrônomo, depois eu e o Dirney, então veterinário agrônomo. Aí o Dirney se aposentou, veio o Marquinhos, né, que é agrônomo também, e agora, mais recentemente, veio a Kátia. Eu saí, fui para Porto Alegre, vieram outros colegas veterinários que acabaram, né, fazendo outros concursos saindo de Eldorado, e agora a Andressa também está ali para fazer a parte administrativa, nos dar uma força, né, também colega da Emater para fazer a parte administrativa, que completa, então, a equipe. Nós somos em 4 e estamos à disposição de todo mundo. Lembrando, o Tigrinho falou da questão da energia renovável, né? Principalmente energia solar, eu acho muito viável. Um desses produtores, por coincidência, os produtores de leite orgânico que eu citei, que são só 3 no estado, um deles está na beira da faixa ali, a gente consegue enxergar em Tapes, que é o Mauro. Ele tem ali energia fotovoltaica, né? Que é energia solar, ele tem ali. E se for o caso, até quando acabar essa pandemia, se alguém tiver interesse, a gente pode até lá visitar, ver como é que funciona, coisa e tal. A gente está à disposição, a Emater está à disposição. Independente da gente capacitar o povo ou não, é um projeto elétrico, requer, né, uma empresa especializada, porque tem que ter um engenheiro elétrico para assinar o projeto, então não é tão simples assim, mas a lógica de funcionamento, claro, que a gente pode buscar. Tanto essa quanto qualquer outra demanda que vocês tiverem, a Emater está aí para apoiar vocês. E vou aproveitar para fazer um merchandising sanitário, lembrar vocês que todo mundo que tem algum animal na propriedade, até 31 de maio tem que fazer a declaração anual de rebanho e declarar na inspetoria veterinária, né, que é a nossa de Eldorado, lá em Guaíba, mas vocês podem entregar ali na Emater ou até na Secretaria Municipal da Agricultura ali, entregar então a declaração. O modelo está na internet, né, na página da Secretaria da CEAP-DR, ou vocês podem ir ali no escritório da Emater, que a gente imprime e dá para vocês, ajuda a preencher também. Vocês podem entregar ali, lembrando que até 31 de maio, quem não entregar, toma multa. Então, importante fazer a declaração, então, até 31 de maio, até final de maio, não deixem para a última hora, por favor, tá? E agora, retomando as funções normais, né? Eu tomei anteontem, minha segunda dose da vacina, então vou voltar a fazer a vacinação da brucelose. Então, quem tiver terneira fêmea de 3 a 8 meses, né? Terneiras de 3 a 8 meses, avisa a gente ali na Emater, que a gente vai fazer o roteiro para vacinar aí as terneiras de vocês aí. Então, aproveitando aí, fazer o espacinho de propaganda, agradeço o espaço aí, estou à disposição sempre de vocês. Abração. Paulo, está em condições de fazer uma pena que o meu áudio foi muito completo, Tigrinho. Meu áudio estava com problema. Estão me ouvindo bem?
Então, eu quero, em nome aqui da nossa setorial agrária de Eldorado do Sul, agradecer ao Beto aí, que fez uma grande explanação, ao Denis de Oliveira também, do MST, o nosso coordenador-geral do Sul. Parabéns, eu acho, por vocês colocaram. Eu, infelizmente, aqui, Tigrinho, tu também, pelo que tu colocou aí, eu vi que algumas coisas eu consegui ouvir, outras não, né? Mas eu vejo que os assuntos foram tocados. A Mina Guaíba, a questão da Emater, com a questão dos cursos, né, Beto? Que eu me lembro muito bem, em 2000, quando o Olívio entrou, ele começou a dar muito curso técnico para os atores, né? O governo Tarso também implementou uma parte aí, então acho que isso é importante para nós. E Sedenir, a gente está sempre junto com o MST, né? A gente está sempre junto com o MST aí, e com a questão da fome, nós fizemos um trabalho aí semana retrasada, o Tigre participou comigo, de colher alimentos, né, Tigre? Então tem que ver mais alguma cesta, tem alguma coisa que a gente possa doar para o Sedenir, ali, né? Ainda tem alguma coisa de cesta para doar lá, para o pessoal levar, né, para suas casas, que está realmente necessitado. E agradecer a vocês e pedir desculpa mais uma vez, porque eu realmente estou com um problema aqui, não sei o que houve. Se a internet, que está para chover aqui na praia, está uma loucura. E eu não consegui ouvir bem, mas agradecer a todos, agradecer a ti, Tigre, ao Sedenir mais uma vez e ao Beto aí pela participação. E essa não foi a primeira e nem a última, nós vamos fazer várias lives dessa forma aí, e eu conto com a presença de todos, tá bom? Uma boa noite a todos, uma boa noite, Tigre, uma boa noite, Beto, uma boa noite, Sedenir. Até a próxima. Um abraço, tudo de bom, gente. Se cuidem, hein? Abraço aí a todos aí. Obrigado a todos aí que participaram junto conosco aí. Abraço. Valeu, povo.